Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se a sua mente não estiver preparada, o mercado vai te arrancar tudo. Sabe aquele momento em que você perde uma entrada e sente vontade de recuperar na próxima? É aí que você destrói semanas de trabalho em minutos. Hoje eu vou te mostrar como blindar o seu emocional para nunca mais ser refém da ansiedade e da impulsividade na frente do gráfico. E se você realmente quer viver de mercado, você precisa ver essa aula até o fim. Vamos lá, primeira coisa, você tem 4 anos de mercado, mas nesses 4, porque hoje você está operando a lógica do preço, que é o operacional que a gente ensina aqui no Logicamente. Com a lógica do preço, você tem quanto tempo? Que eu lembro que eu vim através do Cunha, que eu vim bem, deve ter uns 6 meses. Tá, 6 meses. Por que eu fiz essa pergunta? Boa noite, Walter. Boa noite, Alexandre, também, que eu vi que você me deu boa noite ali, irmão. E, Alexandre, só fazendo um parênteses aqui, parabéns, viu, irmão? Seus resultados, cara, tá a coisa mais linda de ver, parabéns mesmo. Vamos lá, ô Paulo, por que eu fiz essa pergunta? A coisa mais comum que eu escuto é as pessoas falando assim, eu tenho 2 anos de mercado, na verdade, a frase não é essa, eu tenho 2 anos de mercado, geralmente tem um já no meio aí. Eu já tenho 2 anos de mercado, eu já tenho 3, eu já tenho 4, eu já tenho 5, mas eu ainda não tenho resultado. Na maioria das vezes, quando eu vou olhar esses casos, as pessoas... Vou pegar o teu exemplo aqui, para ficar bem fácil de entender. 4 anos de mercado, perfeito. 4 anos de mercado. Porém, neste operacional, você tem 4 meses. Você tem 6 meses. Todas as... Hã? Sim, entendo. Entendeu? Todas as vezes que a gente inicia um novo operacional, um novo gerenciamento, a gente não volta lá atrás, no início, mas a gente recomeça, sim, um novo ciclo nos níveis de aprendizagem. Algumas coisas você vai trazer. As suas experiências de mercado, elas te acompanham durante esses 4 anos. Porém, quando se fala de operacional, você tem 6 meses. Então, dentro deste contexto, você está começando ainda. E este começar ainda é natural você ter esse tipo de percepção. Ou de querer operar mais, ou de se sentir inseguro numa determinada situação, ou de hesitar na hora de pegar uma entrada. Talvez, se você tiver mexido no gerenciamento também, ou de ficar em dúvida se aquele gerenciamento é o gerenciamento correto ou não para você. Então, tudo isso, irmão, simplesmente faz parte do processo, porque isso entra diretamente nos nossos níveis de aprendizagem, entendeu? E aí, quando a gente fala desses níveis de aprendizagem, a gente tem que fazer, ele é válido para aquele mesmo contexto, senão a gente fica abrindo, para ficar mais fácil. É como se a gente estivesse abrindo várias abas, como se fosse aqui no computador. Numa aba, eu estou com conhecimento X, na outra eu estou com conhecimento Y, e assim sucessivamente. Então, o que é o ideal? Agora, imagine você, daqui 4 anos, operando só a lógica do preço e fazendo o mesmo gerenciamento. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a sua mente já estará treinada para fazer aquilo que você programou ela para fazer. Entendeu? Então, você vai entrar sabendo exatamente o que você tem que fazer, você não vai hesitar, você vai enxergar o gráfico de uma forma absurda, porque os nossos olhos, eles acabam ficando treinados para a gente só enxergar aquele tipo de padrão ou aqueles tipos de padrões que a gente aprende dentro do nosso operacional e por aí vai. Então, nessa fase, o que você tem que ter? A consciência de que você recomeçou um novo operacional e talvez, eu estou falando talvez porque eu não sei, se você quiser falar, você pode falar, e talvez um novo gerenciamento. Então, o que você tem que aumentar o seu nível de consciência aí? Apareceu esse tipo de vontade, é a hora de você fortalecer a sua consciência com aquilo que você quer que fique com você a nível de padrão.
perfeito o que você fez. Fazer uma quebra de estado, fazendo uma janta, ou fazendo qualquer outra coisa que você queira, para que você não volte naquele padrão antigo, que foi o que a gente conversou na segunda-feira passada, no exemplo que você deu do outro aluno, que eu falei, você não está voltando na estaca zero, mas a sua mente está te puxando para onde para ela já é mais conhecido e confortável. Então, quando você volta a funcionar daquele jeito antigo, você está voltando a funcionar naquilo que já é confortável e conhecido para o seu inconsciente. E para ele, o inconsciente, ali tem menos gasto de energia, porque ele já sabe tudo dentro daquele padrão. O padrão novo, não. O padrão novo gera mais gasto energético. Então, por isso que a gente chama de zona de conforto e zona de esforço. Por que o inconsciente vive puxando a gente para a zona de conforto? Porque lá não tem gasto energético. Ou o gasto energético lá é menor. Na zona de esforço, não, o gasto energético é altíssimo. Então, até que a zona de esforço se torne zona de conforto, eu preciso fazer esse esforço, eu preciso ter essa vigília, eu preciso aumentar a minha consciência, porque se eu fico voltando, eu não reforço o padrão que eu quero que fique comigo, o padrão que eu quero reforçar. Porque senão, a gente quebra um padrão, constrói um novo padrão, mas não consolida aquele novo padrão, porque a gente se permite funcionar no padrão antigo. Entendeu? Então, Entendi. É por isso que a gente volta. Porém, tem que ter a consciência de que isso faz parte. Por quê? Porque é tudo muito novo. Então, o seu inconsciente, até ele entender que ele tem que te direcionar para aquele novo padrão, porque é aquele novo padrão que vai te ajudar a ter o resultado que você quer, cara, ele quer aonde ele já sabe que tem felicidade, ele te puxa para onde ele já sabe que tem felicidade, para onde tem menos gasto energético. Entendeu? Então, ele só está querendo te trazer para onde para ele é zona de conforto. É nessa hora que você tem que fazer esse esforço mesmo. Por isso que eu sempre falo, antes de começar a operar, tenha uma conversa com você. Predetermine o que e como você vai funcionar na frente do gráfico. Quantas entradas você dará, qual é o gerenciamento que você vai usar, qual é o operacional. Se, por exemplo, você está treinando, vou dar um exemplo qualquer aqui, treinando terceira vela do movimento. Você só vai operar a terceira vela do movimento, você já entra com essa consciência, enfim. Essa conversa interna, ela é muito importante. Não, eu já tenho mapeado todos os padrões aqui. Beleza, então você tem essa conversa. Os padrões que eu vou pegar são esses, dessa forma. Quando você fala dessa forma, você está reforçando. Quem que é a primeira pessoa que escuta tudo aquilo que a gente fala? Nós mesmos. Nós mesmos. Então, eu falo isso, parece conversa de louco, mas é você conversando com você em voz alta, mesmo. Entendeu? Para que fique mais fácil de você internalizar aquilo que você quer que você quer seguir. E se todos os dias você faz isso, o seu inconsciente já vai registrando, que é a tal reprogramação mental. A reprogramação mental é isso, é a gente direcionar a nossa mente para onde a gente quer. E aí, se acontecer tal coisa, eu vou sair. Esse se é uma condição. Todas as vezes que eu começo uma frase usando o se, eu estou criando uma condição. Vou dar um exemplo. Se eu tomar loss, eu paro, porque o meu stop é de um loss. Então, eu criei uma condição para parar de operar. Eu já comunico, eu já tenho essa clareza da minha comunicação com o meu inconsciente, comigo mesmo. Então, eu estou usando o gerenciamento 2x1. Estou entrando aqui com o stop do meu dia. Se for loss, eu vou parar e vou fazer outra coisa da minha vida. Se você já souber o que você vai fazer, melhor ainda. Se der loss, vou dar um exemplo. Se der loss, eu vou parar e vou treinar. Se der loss, eu vou parar e vou, fazer janta. Qualquer coisa. Porque quanto mais assertiva for essa comunicação com você mesmo, melhor. Entendeu? Então, não ache que você está voltando para a estaca zero, porque isso não está acontecendo, mas e isso é normal.
É o seu inconsciente só te puxando para um lugar onde para ele tem total controle, não significa ser o melhor lugar, mas para ele é uma zona de conforto, então ele está te puxando para lá. E o caminho, irmão, é exatamente esse que você fez. Quebra o estado, vai fazer outra coisa, tem essa conversa, essa preparação antes de começar as operações, como eu falei, porque isso vai reforçando e vai chegar uma hora que você vai ver, você vai parar e você nem vai mais pensar no gráfico, você vai fazer qualquer outra coisa. Se você pensar no gráfico novamente, você já vai saber como agir. E não será esse esforço que talvez hoje esteja sendo para você não voltar para o gráfico, entendeu? Mas a sua mente precisa entender que o resultado que você quer está nesse novo padrão de comportamento e não no padrão de comportamento antigo. Enquanto a sua mente não entender isso, ela vai ficar te puxando para o padrão antigo. E para que a sua mente entenda isso, você tem que trazer essa clareza para ela. Você tem que ser assertivo no contexto de comunicação com ela. Ficou claro, irmão? Deu para entender? Não, sim, ficou claro. Top demais. Beleza? Então. Porque que nem a aula de hoje, a aula passada, isso aí acaba que você falando e eu na hora de operar falando é um reforço muito grande, mesmo. Uhum. Um reforço muito grande. E esse é o caminho. Então, parabéns, porque esse esforço que você fez essa semana, a tendência dele, conforme você vai avançando nos níveis de maturidade, de aprendizagem, a tendência dele é ir diminuindo no contexto de esforço e ficando cada vez mais leve, mais fluido, mais natural, para você sair, para você fazer o que tem que ser feito, entendeu? Sim, compreendido. É o caminho mesmo, irmão. No começo é desafiador mesmo, mas é o caminho. É esse treino aí mesmo, tá? É porque, igual você tá falando aí, eu mudei você perguntou de mudar gerenciamento, sim, eu mudei. E tipo assim, eu tava numa sequência de meses lucrando, aí só que eu vi que em intervalos de dias, tinha dias que, não é que eu fugia do gerenciamento, mas eu sempre dava aquela escapadinha, sabe? Esse miudinho aqui, eu vou fazer isso. Aí no final do mês, fechando a conta, sempre esse dia do miudinho, ele não tirava a minha meta, mas ele consumia algo que já era meu, entendeu? Entendi. Aí eu mudei o gerenciamento e tal, fui pro 2x1. No 2x1, eu senti uma pressão muito grande, porque é all-in, né? Tomou stop, acabou. Primeira entrada, acabou. Então, os primeiros dias foi difícil demais, 2x1, porque é isso mesmo. É tomar stop e sair. Eu acho que é o trem mais doido pra gente que tá no mercado, é quando você pega esse 2x1. Só que ele é o mais lucrativo pra mim. Sem dúvida. Ele me deu um choque de realidade. É matemático. Eu já trouxe isso aqui, eu já falei sobre isso N vezes. Eu mapeei um monte de gerenciamento, eu mapeei assertividade, eu já trouxe esses números para vocês aqui. Eu mapeei tudo. Eu afirmo que o 2x1 ele é extremamente lucrativo. Para mim, até o momento de tudo que eu vi, é o gerenciamento mais lucrativo que tem. Porém, contudo, todavia, portanto, para você utilizar o 2x1, você tem que ter estômago, que é exatamente isso que você falou. Isso mesmo. Esse all-in, essa sensação de all-in do 2x1, se você não tiver estômago, o que é ter estômago? Se o seu emocional não tiver muito bem definido, dificilmente você vai aceitar parar no loss. Entendeu? Sim, entendi. A hora que você treina isso, meu irmão, o Ronildo acho que não está aí. O Ronildo é uma prova disso. Olha os resultados que o Ronildo está trazendo, mostrando para a gente lá no VIP. O Ronildo há 20 dias atrás, 20 dias, não, um mês e pouco. Eu já estou bem perdido no tempo. Mas não tem 2 meses. Acho que não tem 40 dias. O Ronildo está aqui, ó. O Ronildo está aqui. Eu lembro de uma conversa que a gente teve. O Ronildo chegou aqui, cara, sem nem saber o que era gerenciamento. Nós ajustamos essa questão dele, ele está usando 2x1, tá voando, velho. Os resultados dele estão sendo, assim, surreais. Tá maravilhoso o resultado dele. Por quê? Porque ele já sabia operar
Então, ele dá um avanço quando ele já tem essa leitura gráfica. Mesma coisa do Fábio, não sei se o Fábio está aí. Ele já sabia operar, já tinha essa visão de gráfico, mas a gente só ajustou, cara, o que precisava ajustar, que era o contexto de gerenciamento com... O Fábio está aí? Nativa. Aí, ó, os dois. Os dois, eles chegaram, cara, muito parecido, com as mesmas situações. Sabe operar, tem visão de gráfico, mas tinha uma dificuldade com gerenciamento por causa do emocional. O Ronildo não tinha nem gerenciamento. Esses ajustes que a gente fez, pô, o resultado dos dois hoje, cara, que isso, é absurdo. Então, o 2x1, ele é extremamente lucrativo, mas você tem que estar com o emocional muito em dia, ainda mais em dois contextos. O primeiro, mas os dois, na verdade, estão ligados ao emocional. Aquela pessoa que opera bem demais e que tem costume de fazer muitas entradas por dia, e aí na cabeça dela porra, esse loss eu recupero, porque eu sei que eu sei fazer, eu sei que eu sou bom. Já trouxe um caso aqui de uma aluna minha, o Vitor lembra dela, que ela era viciada no gráfico. A bicha tinha uma capacidade absurda de operar, fazia, depois fazia a merda, devolvia tudo, porque ela não parava. A vontade dela era operar o dia inteirinho. Então ela teve muita dificuldade. Não, eu falo por experiência própria, tipo, eu tava com meses aí que eu batia Soros nível 4, professor, com R$ 100. Então. Só que aí, é o que você falou, eu percebi que a verdade nem é ser tão assertivo, não. Não precisa. É planilha e caneta. Planilha e caneta. Isso porque quando nesses meses que eu tava nessa de fazer Soros, porque eu tava numa onda muito assertiva, aí eu fui pro 2x1, nossa, tem que ter estômago, mas passa uns dias, parece que sua vida é mais leve na questão do gráfico, entendeu? Hoje eu coloquei para vocês lá no Free. Cara, eu bati minha meta em 5 minutos, não sei. Aí chamei o João Henrique e falei, filho, quer operar? Quero. Ele veio aqui e bateu a meta dele em 5 minutos. Aí eu coloquei lá que o Alexandre também tinha batido a meta e tal. Eu coloquei, eu e o João Henrique já estamos de folga hoje. Cara, é vida o 2x1. É vida. Você vai fazer qualquer outra coisa que você quiser da sua vida depois que você opera. Hoje, a minha média na frente do gráfico por dia é de 10 a 15 minutos. É raro o dia que eu fico mais tempo que isso. Entendeu? Mesma coisa o João. O João tem 8 anos, ele já está criando esse padrão, ele já entende que isso daí dá resultado. Ele está vendo o resultado. A gente começou com R$ 60 de banco, hoje está com 1.700. Lógico que não foi um mês, né? Comecei com ele em setembro do ano passado. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Já tem aí 6 meses, já está indo para... hoje comecei do mês, 6 meses. E, lógico, fazendo aportes. Mas ele já está criando isso na cabeça dele. Eu não preciso passar o dia na frente do gráfico para ter resultado. Entendeu? Então, o 2x1, ele é lindo, matematicamente falando, ele é surreal. O único cuidado é com relação a isso. É você entender o que você tem que fazer ali e sempre ter a cabeça lá na frente. Não precisa ficar o dia inteiro na frente do gráfico. Rubinho, mas eu preciso aprender, eu preciso operar, eu preciso estudar. Estudar é uma coisa. Passar o dia na frente do gráfico clicando é outra completamente diferente. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Mas o tempo de tela não é importante? Tempo de tela é importante. Mas quem te falou que para você ter tempo de tela, você precisa ficar clicando o dia inteiro? Não tem essa necessidade. Entende? Você pode... Sim. Eu quero clicar. Cara, quer clicar? Clica na conta demo, então. Então o que você sugere? Eu sugiro você assistir às aulas, eu sugiro você, como muitos aqui fazem, desenhar os padrões, porque é uma forma de você decorar o que está acontecendo. Quem assiste a mesma aula 2, 3 vezes, você acha que você não está ganhando tempo de tela de assistir a mesma aula ali, vendo o gráfico 2, 3 vezes a mesma aula? É lógico que você está ganhando tempo de tela. A sua mente está sendo treinada para buscar aquilo ali na frente do gráfico. Você decora o que está passando ali na aula e quando você vai para frente do gráfico, você vai enxergar aquilo. A nossa mente aprende por repetição.
tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente em grandes quantidades, em repetidas vezes, a gente compreende. E a compreensão é o que traz o conhecimento. Então, tudo isso, gente, ajuda no tempo de tela. Tempo de tela não é só ficar clicando, não é só operar. Pelo contrário, ó, eu nunca ouvi, e aí se alguém tiver aqui com um contexto diferente, pode trazer, porque aí a gente aumenta o nosso repertório, mas até hoje, nesses 5 anos de mercado, desde maio, eu vou ser exato, desde maio de 2020, fazendo esse trabalho de acompanhamento emocional de traders, ou seja, daqui 2 meses eu completo 5 anos atendendo traders, por isso que hoje eu sei o caminho. Eu tenho tudo mapeado, gente. Tudo que acontece, para mim, é muito simples saber o que está acontecendo quando alguém fala alguma coisa. Isso, o nome disso é treino. Todo dia, praticamente, nos últimos 5 anos, conversando com traders, entendendo o que está acontecendo. Durante todo esse tempo, eu ainda não vi ninguém que tivesse entrado no mercado que não estivesse buscando dinheiro e liberdade. Todos que eu conversei até hoje buscam ou um dos dois, a grande maioria busca os dois, porque o dinheiro é para trazer liberdade. Mas o que eu mais escuto é um valor meio que universal, padronizado, de quem começa no mercado financeiro. É a busca pela tal liberdade, seja financeira, seja geográfica, seja de tempo, e por aí vai. Seja de qualidade, porque qualidade também está ligada à liberdade, né? Poder de escolha. Não sei se alguém aqui entrou no mercado com uma visão diferente dessa. Então, se você entra para o mercado para buscar principalmente liberdade, para que você quer ficar o dia inteiro na frente do gráfico clicando? Para onde vai sua liberdade? Não vai existir. Você virou refém do gráfico. Entendeu? Você virou refém do gráfico. Não tem essa necessidade. Eu postei hoje é dia 3, eu estou com 32% de lucro. Se eu quiser parar o resto do mês, eu posso parar. Minha meta é 20% ao mês. Eu posso parar. Então, por que você não para? Porque não tem necessidade. Só por isso. Mas eu não fico bitolado todos os dias na frente do gráfico. Todos os dias. O dia inteiro na frente do gráfico. Ontem eu não operei. Ontem? Que dia que é hoje? Segundo. Antes de ontem. Sábado eu não operei. Eu operei sexta, eu comecei meu mês na sexta-feira. Eu operei sexta, operei ontem e operei hoje. Sábado eu não operei. A gente ficou fazendo churrasco aqui em casa. De manhã eu fiquei ocupado com outras coisas. Veio um casal de amigos aqui para casa. Nós começamos churrasco 12:30, saíram aqui de casa 9 horas da noite. A gente fazendo churrasco. Eu vou pro gráfico? Precisa? Não. Não precisa. Mas o dia que eu estou tranquilo, eu opero. Então, eu opero quase todos os dias, mas eu não fico o dia inteiro na frente do gráfico. Não tem essa necessidade. E eu falei esses dias, eu estava conversando isso lá no grupo do VIP, né, esses dias. A gente quer ser trader profissional, a gente tem que ser profissional em todos os contextos. A gente não pode ser ou querer ser profissional só no contexto financeiro. Eu não posso querer só ganhar o que o trader profissional ganha. Para ganhar o que um trader profissional ganha, eu tenho que funcionar como um trader profissional funciona. Eu tenho que pensar como um trader profissional pensa. O resultado financeiro, você pode ter certeza que é só uma consequência de outras atitudes profissionais que vêm antes. Isso tudo que a gente está conversando aqui é atitude profissional. Entendeu? Mas, reforçando o que eu falei, a situação que o Paulo trouxe é normal, porque você está fazendo uma mudança. Essa mudança gera um esforço energético maior, e ao gerar esse esforço energético maior, o seu inconsciente vai te trazer vai querer que você funcione aonde para ele já é confortável. Então, neste período, sim, a sua vigília e o seu nível de consciência tem que ser maior, para que você não fique voltando os padrões antigos, tá bom? Tudo isso aqui que eu estou falando já serve para uma pessoa que me chamou agora há pouco em privado, eu não vou falar o nome, porque eu não sei se ela se sente confortável em falar,
que comentou que quebrou mais uma banca. Eu falei, vai lá para a live que a gente vai falar sobre isso. Tudo isso que eu falei aqui já serve. Essa pessoa falou que estava se sentindo envergonhada. Eu falei, você não tem que se sentir envergonhado. Você tem que aprender com a situação e seguir. Então é isso. O que aconteceu? Você funcionou num padrão antigo. O que me fez funcionar no padrão antigo? Eu não tive uma consciência grande, eu não vigiei o suficiente, eu não tive uma comunicação assertiva, talvez eu não me preparei adequadamente para começar, e por aí vai. Você tem que enxergar o que te fez funcionar no padrão antigo para quebrar novamente, para que você, da próxima vez, aumente a sua concentração, a sua vigília naquele ponto ali, que é um ponto que você precisa ainda trabalhar, tá? Mas não tem que sentir vergonha. Atire a primeira pedra, quem nunca fez isso? Estava num nível bacana, de repente quebrou. Quebrou porque desaprendeu? Não, somente porque voltou a funcionar no padrão antigo. Então isso faz parte, mas você começa a perceber que as suas quebras, ela vai aumentando o tempo. Se antes você quebrava, sei lá, todo dia, você passa a quebrar uma vez por semana. Depois a sua banca dura um mês. Depois ela dura 2 meses. E assim vai. O que você faz para acelerar? O que eu acabei de falar, de aumentar a vigília, de aumentar a concentração, de aumentar o nível de consciência, para você se manter daquela forma ali, até isso não acontecer mais, tá? Então, já ajudando também a pessoa que trouxe essa situação aí, tudo que eu falei aqui é para essa pessoa também, tá bom? Paulo, claríssimo aí. Eu quero falar mais alguma coisa, irmão? Se quiser, pode falar. Não, claríssimo, é isso mesmo. Isso aí que você tá falando aí, isso aí, nó, de quebra-banca uma vez na semana. Eu tinha um padrão antigo que eu quebrava toda sexta-feira. Era uma doideira, eu chegava, velho, não tem condição. Mas aí eu quebrei esse padrão porque eu entendi porque que eu fazia. Eu sacava, né, toda semana. E aí chegava na sexta, eu não, vou sacar X e aí, aí eu tomava um loss, aí eu fazia bagunça. Hoje não acontece mais não, mas você tava comentando aí, né, dos padrão e realmente, o positivo e o negativo tem um padrão, não tem jeito. Tem padrão, exatamente isso. A gente já conversou sobre isso também. Eu uso uma analogia que é o seguinte: a gente é consistente, a gente já chega no mercado consistente. Só que no mercado a gente usa a palavra consistência para falar de lucratividade. E consistência nada tem a ver com lucratividade. Consistência está associada à regularidade, à constância. Sim. Todos nós somos consistentes. E a gente já chega no mercado consistente. Mas é exatamente isso que você falou. Por que a gente muitas vezes demora para ser lucrativo? Porque o mercado te pede determinadas consistências para que você se torne consistente na linguagem do mercado, ou seja, para que você se torne lucrativo. Mas a maioria das pessoas chegam com consistências negativas, usando o termo que você usou, negativas para o resultado que eu quero com o mercado. Entende? Sim. Então, tem gente que é consistente na indisciplina, tem gente que é consistente na impaciência, tem gente que é consistente no querer ter controle de tudo, e no mercado você não tem controle de tudo, e tem gente que tem uma necessidade de ter controle, que acha que as coisas têm que ser só do jeito dela, até um pouco inflexível. Tem gente que é consistente no perfeccionismo. Essas pessoas são consistentes, mas para o mercado é uma consistência ruim. Enquanto você não quebra essas consistências e se torna consistente naquilo que é fundamental para o resultado que você quer no mercado, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Entende?